Minha turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto de 2021, a nossa aula no componente Língua Portuguesa será no livro didático de vocês. É uma continuidade à atividade do dia 10, certo? O que vocês vão fazer para continuar essa atividade? Vocês vão fazer a releitura do conto O Desafio de Lilibel, na página 77 e 78. Após essa leitura com bastante atenção, vamos dar continuidade à 8ª questão, que diz o seguinte: o conflito é um momento em que surge uma situação que provoca tensão. Identifique o conflito nesse conto. Qual era o conflito desse conto? Vocês lembram? Vocês leram? Lá no conto diz que Lilibel era uma garota muito tímida e ela tinha muito medo de responder às perguntas do professor quando ele fazia seus questionamentos, lembram? Então, esse seria o que? O conflito. Vamos para a 9ª questão. Na 9ª questão, diz o seguinte: o ponto máximo de tensão do conflito é chamado de clímax. Em que momento ocorre o clímax nesse conto? Digamos que o conflito é o problema, certo? O clímax é a resolução do problema. Qual foi o clímax desse conflito? Foi quando Lilibel resolveu, colocar a timidez de lado, certo? E responder às perguntas relacionadas à matemática que o professor estava fazendo. Era um campeonato, vocês lembram? Pronto, vão ao conto que vocês vão ver essa resposta bem direitinho. Na 10ª questão, que acontecimento marca o desfecho do conto? Qual foi o acontecimento que marcou o desfecho do conto? A resolução do problema. Foi quando Lilibel levantou a mão. E o que aconteceu ao ela levantar a mão para responder aos questionamentos? Ela ainda ganhou elogio. De quem foi esse elogio? Então, veja no conto e coloca a resposta correta. 11ª. Releia os trechos a seguir e observe as expressões em destaque. Com o rosto queimado feito brasa, Lilibel sorriu para o Zeca. Ele também estava vermelho com pimenta malagueta e sorria. Letra A. Essas expressões são exemplos de comparação. O que elas indicam em relação à forma como as personagens estavam se sentindo? Marque um X. Essas personagens estavam de acordo com essa expressão que eu acabei de ler. Que a Lilibel estava com o rosto queimando feito brasa e o Zeca estava com o rosto vermelho com pimenta malagueta. Como eles estavam se sentindo em relação a essa expressão? Eles estavam tristes? Eles estavam raivosos? Ou eles estavam tímidos? Agora, aí você marca a opção correta. Agora observe o mesmo trecho, eliminando a comparação. Com o rosto queimado, Lilibel sorriu para o Zeca. Ele também estava vermelho e sorria. Vocês vão responder esse pontinho aí. Os efeitos de sentidos produzidos nos dois textos são os mesmos? Os efeitos de sentido
né? Então, vocês vão explicar, porque eles não são os mesmos, certo? Então, vamos lá. Letra C. Dos trechos a seguir, marque um X naquele que também apresenta uma comparação. Então, você vai ler esses trechos aqui e perceber qual é um deles que apresenta também uma comparação, igual foi apresentada aqui no início da 11ª questão, quando diz assim: Lilibele tinha o rosto queimado, estava com o rosto queimando feito brasa, e Zeca estava com o rosto vermelho feito pimenta malagueta. Foi uma comparação que foi feita ao rosto deles, né? Então, qual é a expressão que tem uma comparação nessa letra C aqui? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Assistam esse vídeo com bastante atenção. Se não conseguir entender, né, também leia o texto, que é o mais importante, né? E se de tudo isso, leitura de texto, assistiu esse vídeo, leu as questões, não entendeu, pode me perguntar no privado. Ficarei à sua disposição.